A seguir, programa Catraca Gospel, com o apresentador Emanuel Mendes. Olá, nossos netos espectadores, estamos mais uma vez aqui na BC News, a sua TV a um clique de você, no programa Catraca Gospel. Esse programa que veio para abençoar a tua vida, tua casa e tua família. Eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E hoje nós temos alegria, uma satisfação, assim, é como se o céu já estivesse aqui. O céu já desceu nesse lugar para receber aqui a nossa amiga, nossa irmã em Cristo, a pastora Leonor Mourão. Amém, pastora? Muito bom, muito prazer. Satisfação enorme, pastor. Amém. A pastora Leonor é pastora, missionária, mãe, esposa, filha do Deus Altíssimo, que é a identidade maior, não é? Maior identidade. Maior identidade, policial civil, coach, e ela tem abençoado muitas famílias com a sua experiência, tem cuidado de muitas famílias e tem girado a chave na vida de muita gente, né, pastora? O nosso trabalho tem sido uma ferramenta de alcance de pessoas para o reino. De dentro de uma sala de consultório, temos levado vidas para a igreja, já batizamos clientes esse ano, alcançamos espíritas, alcançamos ateu, tudo através dessa ferramenta chamada Coach Cristão. Coach Cristão, olha que coisa interessante. Mas tem muitas pessoas, pastor Leonor, e já vamos começar aqui o bate-papo, que tem assim, uma certa rejeição com o coach, né? Qual o motivo, assim? Bispo Emanuel, a falta de conhecimento, de experiência com determinada profissão e o erro de outra pessoa nos leva a formar convicções equivocadas, né? Ao longo dessa caminhada, eu via muita gente falar mal de pastor, mas eu conheci muitos pastores extraordinários que faziam jus ao nome de pastor. E quando eu conheci o coach, eu vi um enorme preconceito. Eu falei, eu preciso ser a diferença. Eu vou usar essa ferramenta para ajudar pessoas e não para manipular pessoas. E aí foi a grande virada que Jesus trouxe na minha vida. Porque a nossa vida é como um avião de duas asas. Uma das asas é a espiritualidade. A espiritualidade não tem a ver com religião. A espiritualidade é o nosso nível de conexão com o Criador. E a outra asa do avião é a alma. A inteligência emocional está alojada na alma. Quando eu conheci o coach, eu era uma mulher já espiritualizada, já tinha dons ministeriais, Deus já me usava para curar, profetizar, revelar, mas a minha asa emocional era fraturada. Eu tinha muitas dores de rejeição, muita dor da infância. Aquilo não me permitia me sentir capaz de ser quem Deus me projetou. Quando eu conheci o coach, o Senhor trouxe um alinhamento nas duas asas e o meu avião decolou. Por quê? Foram curadas as feridas da infância, aquelas vozes que me impediam de prosseguir foram eliminadas. E o meu nível de conexão com Deus foi só crescendo, foi só aumentando. Que legal. Então, voltando na sua pergunta, nós não podemos rotular uma profissão por causa de uma experiência isolada com um ou dois coaches. Sim. Ainda tem profeta na terra, ainda tem coach bom na terra. Mas, coach é treinador, né? O coach, ele é um treinador, ele é um mentor, ele é um orientador. Na sala de atendimento, a gente escuta o coração. Sim. Então, naquela escuta ativa, eu detecto se o problema do meu cliente é emocional ou é espiritual. Muitas pessoas chegam para mim desconectadas de Deus. E os meus clientes todos, quando termina o acompanhamento, eu falo, o que você mais aprendeu comigo? Ele fala, orar e jejuar. Que legal! Então, nesse atendimento, nessa escuta ativa, a gente vai fazendo acompanhamento ao longo de 2, 3 meses e vamos detectando, se for caso de espiritualidade, a gente entra com jejum, com oração e campanha na madrugada. E, paralelo a isso, vamos trabalhando as dores emocionais, né? Então, eu atendo pessoas de diversas religiões e, no final, quase todos se tornam cristão evangélico. Maravilha. A senhora está falando, eu estou lembrando de Jetro, o sogro de Moisés.
Dizem que, historiadores, dizem que Jetro não era o nome dele. Jetro era um título que os mesopotâmios davam, né? O nome dele era Reuel. Reuel, e aí Jetro era um título de um treinador, um título chamado Jetro. E aí quando ele encontra Moisés, todo desorganizado na liderança, ele fala: "Ei, rapaz, tu vai morrer rápido. Por que você não coloca chefe de 1000, de 500, não é?" Então ele já foi o coach aflorando, né? O coach começando, né? De forma que maravilha. empírica. Pastora, hoje nós vamos conversar um pouco sobre atitude. Atitudes certas que destravam o destino das pessoas, né? E eu quero fazer a primeira pergunta agora, para começar mesmo. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: existe um futuro brilhante para pessoas que ousaram tomar uma atitude hoje? Uma vez alguém me perguntou qual era a metáfora da minha vida. Qual a metáfora eu definia a vida? Para mim, a vida é uma grande lavoura, onde eu sou o agricultor. Eu escolho a semente que eu vou pôr na terra. E aquela semente é fidedigna. Ela vai gerar o fruto correspondente. Então, se hoje, mesmo quem está fracassado, quem está perdido, quem está frustrado, quem não encontrou o seu propósito, se hoje ele resolver colocar na terra a semente de Provérbios 23:7, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Ele vai colher um futuro daquilo que ele plantar. Se ele quer um futuro brilhante, ele precisa colocar sementes brilhantes. E a terra fértil é o coração do homem. É a mente do homem. Tudo aquilo que eu conseguir construir de imagem, fixar, o mundo vai me retornar. Porque, veja bem, o pensamento, ele é mental, mas ele é real. Sim. Por mais rápido que seja um pensamento, ele vai desacelerar e construir a realidade. Por que Jó tem uma fala incrível que o coach explica. Jó diz assim: o que eu temia sobreveio. Ele construiu um cenário de medo na mente dele. Então, na mente dele, qual foi a imagem que passou? Ele perdendo os filhos, os bens. Ele preencheu a mente com preocupação. O universo, as leis espirituais, atenderam o desejo de Jó. Ele construiu aqui, desacelerou o pensamento, construiu a realidade. Sim. Mas Jesus nos ensina o quê? Mateus 7:7. Tudo que o homem pedir. Jó também diz: aquilo que você determinar, acontecerá. Então, o cenário provocativo de milagre não é o que os olhos veem, é o que a mente constrói. E a palavra reforça, a palavra de Deus reforça esse conceito quando ela diz: chama à existência as coisas que não são. Sim. Traz para sua mente, começa a gerar. A mulher gera filho no útero. Os seres humanos geram bênçãos na mente e no coração, que é a alma. Nós somos um ser tripartido, não é isso? Sim. Corpo, alma, espírito. Acabei de tomar um cafezinho aqui com o pastor Emanuel. Esse café vai alimentar o meu corpo físico. Ele não alcança a minha alma, ele não alcança o meu espírito. A oração alimenta o meu espírito. Se eu orar todos os dias, eu vou nutrir o meu espírito. A minha alma ainda está com fome, porque é uma terceira atmosfera. Na minha alma estão as emoções. Eu preciso alimentar as minhas emoções. Tudo que entra pelos olhos e pelo ouvido alimenta as minhas emoções. Temos que ter cuidado com o que assistimos de filmes, noticiários, novelas. A nossa autoedificação. Somos muito preocupados em pastor cuidar de nós. É importante, é necessário. Mas a autorresponsabilidade, ela é individual. Sim. Eu tenho que cuidar do que eu estou dando de nutrição para a minha alma. E quando eu leio livros bons, como O Cavaleiro Preso na Armadura, A Raiz de Rejeição, eu estou fortalecendo as minhas 3 crenças básicas: identidade, capacidade e merecimento. Olha aí, que interessante. Fala um pouco. Nossa, não, tem que gravar um outro programa, viu, Kenny? São 3 crenças básicas que constroem a pirâmide humana, Sim. o ser humano. Crença de identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Um dia eu me deparei diante do espelho
e vi o meu corpo cheio de marcas. E eu disse: Jesus, eu não tenho mais espaço para cicatrizes. Ali eu estava fazendo uma confissão negativa. Quem é a Leonor? Quem é o Emanuel? Não é o que eu tenho. Sim. Ali o Senhor começou a trabalhar comigo e veja, eu já dentro de igreja. Eu já com ministério atuante. Eu lia que eu sou filha amada do Criador, mas era uma leitura distante do meu sentimento. Então o Senhor começou a trabalhar comigo. Filha, você precisa se ver como eu te vejo. As nossas crenças de identidade são formadas na infância, veja bem, por repetição ou por forte impacto emocional. Isso. A mamãe sempre falava: você não é boa o suficiente, você não é igual a sua irmã, fulano é mais bonito que você. Isso vão construindo crenças de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não sou amada. Então, na vida nós ouvimos 3 vozes, 3. A nossa, a dos outros e a de Deus. Eu sempre vou me perder quando eu ouvir a minha e a dos outros. Eu só vou encontrar o caminho quando eu ouvir a voz de Deus. E o Senhor diz: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor. Eu tenho a mente de Cristo. Isso. O que pode me fazer o homem se Deus é por mim? Então eu comecei a pegar esses versículos de promessas e recodificar a minha identidade, quem eu era. Comecei a fazer reajustes. A minha mãe falava que eu era desorganizada, porque os nossos pais são vítimas de outras vítimas. Sim. Ninguém curou eles, então eles não têm cura para nos dar. E tudo aquilo que eu ouvi, o contrário do que Deus falava, eu comecei a escrever. Eu sou organizada, eu sou próspera, eu sou curada, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou amada, eu sou filha amada do Criador. Ali nasceu uma nova mulher. Quando vocês me perguntaram, como é que você consegue fazer tantas coisas? Quando eu me identifiquei, reconheci, me vesti da identidade que a palavra de Deus fala sobre mim. Isso. Formada a crença de identidade, você passa para a crença de capacidade e merecimento. Se eu sou filha amada do Criador, eu posso fazer qualquer atividade. Aquilo que Deus me entregar, eu sou capaz. Eu sou criativa, porque o meu Pai é Criador. Eu sou organizada, porque Ele organizou o mundo em 7 dias. Em 6 dias, no 7º, descansou. E a crença de capacidade está aliada à crença de merecimento. Uma filha do Criador, ela merece uma vida abundante, de João 10:10. Eu Sim. vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então eu mereço o melhor salário, eu mereço o melhor emprego, eu mereço as melhores companhias, eu mereço os amigos mais leais e mais fiéis, eu mereço o melhor marido, eu mereço o melhor filho, porque eu ajustei as minhas lentes de quem eu sou. E veja que a primeira manifestação de Deus com o homem, perguntaram: eu vou dizer que você é quem? O que ele respondeu? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Dentro do eu sou cabe tudo. Eu sou o que eu quiser ser na melhor versão, porque o meu Pai é tudo. E dentro desse contexto eu atendi um rapaz, esposo de uma cliente minha. Eu não atendo homens, mas alguns casos, como eu fiquei muito amiga dela, amiga da família, eu comecei a atender esse rapaz e ele chegou pra gente, pastor, ateu e alcoólatra. Já nas primeiras sessões, nós identificamos que ele tinha problemas com o pai. Ele não tinha problema com Deus. Ele transferiu para Deus a paternidade que ele não tinha na terra. De cara, esse rapaz fez um jejum de 9 dias, sendo ateu, só na água. Depois ele fez um jejum de 15 dias, só na água e no café. Ele emagreceu 20 quilos, parou de beber e hoje congrega com a gente na igreja. Que legal. A esposa dele se batizou, era católica, desceu as águas agora no ano passado. E moral da história, ele não tinha problema com Deus, ele não era ateu. As feridas que ele tinha da infância com o pai, ele transferiu para o Criador. E quando nós mapeamos, clarificamos, ele falou: meu Deus, hoje ele fala assim, o que eu mais aprendi com você foi orar e jejuar. Belas palavras, que coisa legal, meu Deus do céu. Então hoje nós temos assim muitas ferramentas
para a gente alcançar pessoas saindo das quatro paredes, né? Eu falo que o ministério que Deus me confiou foi um ministério para os últimos tempos, porque ele não é um ministério, vamos dizer, dentro da caixinha. Sim. É um ministério de campo. As pessoas que chegam para mim, elas dificilmente vão na igreja. Eu atendi uma moça espírita de Taquarussu. E começamos a fazer esse mesmo trabalho, identificar onde que ela se desconectou do Criador. E em Taquarussu, ela ainda não encontrou uma igreja evangélica, mas eu acompanho ela no Instagram. Ela segue aquele bispo Leonardo. Sim. Ela faz todos os jejuns de Daniel com ele. Ela parou de beber. Ela diz que subindo daqui de Palmas, ela vem aqui, né, tem atividade aqui, só para Taquarussu. Ela fala assim, na hora da oração, eu paro o carro aonde eu estiver, para me fazer a entrega do meu jejum e ouvir aquela palavra. E ela já fez de 3 a 4 jejum de 21 dias com ele. De Taquarussu, ela ainda não está conectada à igreja, porque eu vejo também, bispo, um movimento diferente do Espírito Santo. Sim. Deus derrubando paredes de religiosidade. Isso, concordo. A religião vem do latim, religare, é o original da palavra, uma tentativa de religar o homem a Deus, né? Sim. Porém, só Jesus e o Espírito Santo que faz essa conexão. A religião não faz, porque ela não é suficiente. Verdade. E eu trabalho muito isso. Eu atendo com a Bíblia e mostro os versículos para a pessoa na Bíblia, e ela entende que aonde ela estiver, ela pode se tornar uma adoradora como aquela mulher do poço de Samaria. A igreja é a nossa base de raízes, de pertencimento, de validação, aquele grupo onde eu me identifico, onde eu construo a minha fé. Mas a responsabilidade da minha espiritualidade sou eu na minha casa, todos os dias lendo a Bíblia, orando, jejuando. E eu preciso desaguar isso nas outras pessoas, que são os frutos, né? A senhora está falando, e eu estou assim, viajando aqui na mente, né? Antigamente, os avivamentos que aconteceram na Terra foram muito recheados daquele fogo, né? Aquele fogo, e eu gosto dessa ideia, né? Mas eu vejo que hoje Deus está avivando a igreja e com avivamento recheado de sabedoria. Muita sabedoria, muita estrutura emocional. Porque não adianta a gente ser batizado no Espírito, ter o fogo e não ter o equilíbrio emocional correto. E isso aconteceu muito no passado. Mas eu vejo que hoje, com a ideia do coach cristão, desse coach que a senhora trabalha, assim, é um avivamento recheado de sabedoria. Desde os primórdios, o homem tem sede de conhecimento, o homem tem sede de entender os porquês da vida. Sim. Nós vamos para a Grécia Antiga, os filósofos começaram a pesquisar, a buscar. A própria Eva e Adão, né? Quando a serpente falou, despertou nela, olha, você vai conhecer. O homem tem essa semente, esse desejo dos porquês, de saber. E aí, então, a humanidade começou a perseguir esse conhecimento. Na Grécia Antiga isso foi muito forte, né? O pai da medicina, Hipócrates, começou o estudo sobre o comportamento humano. Sim. Ele tem um estudo muito interessante. Ele percebeu que, conforme a personalidade, a pessoa era acometida de uma determinada doença. Conforme a personalidade, ela tinha uma manifestação de comportamento que hoje a gente entende como fleumático, sanguíneo, colérico. Isso começou lá atrás. Sim. Hoje o coach tem uma ferramenta própria chamada DISC, Sys Assessment. É um software onde a pessoa responde uma bateria de perguntas e ali vai dizer qual é o seu perfil predominante. No coach, esses que nós falamos agora, ele é traduzido em dominante, influente, estável, conforme. Sim. Porque uns sorriem mais e outros são mais fechados? Porque uns são mais apressados e outros são mais lentos, mais cautelosos? Perfil comportamental. Sim. E a gente vê nessa diversidade um propósito de Deus.
Aquilo que falta em mim, o meu esposo me completa. Exatamente. Aquilo que falta nele, eu venho para completar, como o dedo da mão. São 5, né? Sim. Com um dedo eu faço pouca coisa, mas com 2 dedos eu já pego uma caneta. Com a mão inteira eu já pego um celular. Com as 2 mãos eu já pego uma Bíblia. Então a vida é um conjunto de parceria, complementação. Quando nós ampliamos a visão nesse sentido, a gente vê a importância do corpo de Cristo para alcançar o propósito que Deus tem para o homem na terra. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Qual é o meu papel? E quando eu entendi isso, eu falei, bom, aqui na igreja eu tenho uma função, mas qual é o propósito de Deus para mim? Impactar vidas. De que forma? Sendo eu, aquela pessoa que Ele espera que eu seja. Não uma maquiagem, não uma dublagem. Eu primeiro precisei me tornar essa pessoa para depois conseguir transmitir tudo isso que realmente eu vivo. Eu não sou um produto de internet, eu sou real. Sim. O que eu ensino é o que eu pratico. E o coach trouxe muito essa pegada de complementação. No nosso atendimento, a gente trabalha muito a restauração de casamento, através dessa ferramenta do DISC. Porque além do esposo se conhecer, ele vai entender por que a esposa age daquele jeito. Por que ela é tão calada, por que ela fala demais? Por que meu marido é assim, tão agoniado, tão apressado, tão irritadiço? Quando a gente entende de perfil, a gente entende que Deus fez ele assim. Como que eu vou querer mudar alguém que Deus fez? Eu posso ajudá-lo a melhorar. O dominante, eu ajudo o dominante a ser um pouco mais paciente, mas eu não vou mudar a dominância. Paulo era dominante. Pedro era dominante. Você imagina se Paulo fosse um estável conforme. Como que ele ia expulsar tanto demônio e falar com tanta ousadia para os judeus? João era o quê? João era o apóstolo do amor. João era estável totalmente. Estável. Ele buscava harmonia, equilíbrio nas relações. Verdade. Ele buscava aconchego, ele gostava de abraço, de carinho. Pastor Leonor, meu Deus, é só 25 minutos, esse povo aqui. Mas eu quero fazer uma pergunta, que a senhora vai orar pelos nossos telespectadores, a senhora vai deixar seu contato. Nesse contexto de perfil comportamental, por que as pessoas têm tanto medo de tomar atitudes? O medo, ele é um inimigo invisível, porém real. Sim. Ele tem a sua vantagem. Quando eu me coloco à beira de um penhasco, o medo me impede de me jogar. Então ele é saudável a um certo ponto. A minha fé tem que prevalecer ao medo. Tem que sobrepor ao medo. Isso. O medo nunca vai ser exterminado da nossa vida 100%. Tanto é que existe 365 não temas na Bíblia. Sim. Porque todos os dias eu tenho medo de algo, o Senhor vem lá e fala para mim, filha, não tenha medo, eu estou com você. Então eu tenho que fazer como Davi, cuidar da minha alma e dizer para ela o que ela tem que fazer. Fica no lugar dela. Não tenha medo. Eu falo comigo mesmo, Leonor, não tenha medo, Jesus está aqui. Senhor, tu estás comigo. Eu sou responsável por cuidar da minha alma, por me fortalecer, por me apoiar, por acreditar em mim, porque Ele já me validou, eu não posso anular o que Ele disse a meu respeito. Se, pastor Emanuel, todo aquele que alinhar a sua alma com a palavra de Deus, ele vai ter um futuro brilhante. Ele vai vencer o medo, as adversidades. O começo de tudo, o começo de qualquer vitória, é a restauração da identidade, da autoimagem. Saber quem a pessoa é, de fato. Quem eu sou de verdade. Não é o que a mamãe disse sobre mim, não é o que o papai disse, não é o bullying que eu sofri na escola. Eu não sou nada disso. Um dia Deus sonhou comigo, sonhou com você. E Ele disse, eu vou colocar esse filho na terra, essa filha na terra, e ela vai brilhar, ele vai ajudar pessoas, ele vai ser feliz, ele vai realizar os sonhos. Deus nos colocou aqui com essa expectativa, com essa certeza. Eu não posso deixar ninguém roubar essa semente, ainda que sejam as pessoas que deveriam cuidar de mim e me proteger. Eu preciso proteger essa semente. Como? Repetindo a palavra sempre, todos os dias. Filipenses 4 diz o quê?
tudo que seja útil, bom e agradável. Que seja isso que domina o teu pensamento. Isso. E aí o ladrão vem para roubar. E o ladrão vem para roubar isso e colocar no lugar. Você não pode, você não é capaz, isso não é para você, você não é bom o suficiente. Essa é a guerra do homem. Jó, capítulo 7, versículo 1. A vida do homem em cima da terra é feita debaixo de guerra, só que a guerra é mental. Por isso que a gente tem que trazer à memória o que dá esperança. O que dá esperança. Ô, pastor Leonor, nosso tempo acabou, meu Deus. É muito rápido esse tempo. Mas a senhora vai voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo. Com todo prazer. Porque eu não lhe fiz as perguntas, mas vamos continuar. Isso aqui é bênção. Pastor Leonor, a sua igreja fica onde? Eu congrego na IANA, Igreja Nova Aliança. Olha que eu bênção. pertenço à cobertura do apóstolo Ronaldo Souto. Meu amigo de muitos Marilza. anos. Estamos lá há muitos anos. A minha tia, a Bispa Gracia, a líder da intercessão. É a minha família. E estou lá há muitos anos. E eu sempre comento até com a Bispa Laura o quanto eu admiro os meus pastores no quesito honestidade, simplicidade, humildade, caráter. O apóstolo Ronaldo é um homem sem igual, sabe? Incorruptível mesmo. Um homem sério. Um homem sério. Inclusive, ele é um dos meus mentores, sabia? Que legal, que maravilha. Eu sempre vou lá, um abraço, eu chamo ele de meu apóstolo. E ele aniversariou ontem. Foi de casamento, alguma coisa assim? Foi de casamento. Foi de casamento. E eu vou para lá, converso com ele, peço orientação para ele, foi ele que me ordenou a bispo. Eu tenho uma dívida com esse homem muito grande. Amém? São minhas referências de pastor mesmo, de humildade, de mansidão, de simplicidade. Amém. E se alguém quiser lhe encontrar para fazer um trabalho de coach com a senhora, como é que faz? Nós estamos disponíveis nas redes sociais. Pode dar rede. Nosso Instagram é Coach Leonor Mourão. E lá tem o nosso telefone, tem o Linktree. Você manda uma mensagem lá no direct que a gente vai até você. Amém. E eu queria que a senhora orasse pelos nossos netos espectadores, pelas famílias. Tem muitos jovens que nos assistem, para dar uma direção para essa meninada aí, para eles romperem fé. Eu quero falar para você que nos assiste, deixar uma palavra de esperança para você. Você não é aquilo que falaram a teu respeito. Você não é aquilo que você tem vivido. Você é aquilo que Deus diz a teu respeito. Então, não importa as circunstâncias atuais, você pode virar esse jogo. Comece plantando a semente da fé. Comece plantando a palavra da vitória. Construa o sentimento de alguém que é imagem e semelhança de Deus na terra. O teu pai é criador. Você, como filho, pode criar tudo o que você quiser. Porque para quem tem fé, não tem limites. Lucas 1,37. Eu quero deixar uma bênção para você. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, não há impossíveis para ti na terra. Essa pessoa que nos ouve, ó Deus, que está em desespero, com o sentimento, Senhor, de estar perdido, de não saber para onde ir, o que fazer, com desejo mesmo de tirar a própria vida. Eu quero te pedir, grande e poderoso Deus, manifesta tua capacidade nas incapacidades dessa pessoa. Manifesta, Senhor, a tua graça no meio do deserto da vida dessa pessoa. Deus, que o poder soberano que criou todas as coisas venha construir uma nova história para que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. E eu abençoo essa pessoa na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe, pastor Leonor, muito obrigado mesmo, amém, por ter abrilhantado essa manhã. Fica com Deus, até a próxima semana. Gratidão, pastor. Deus abençoe. Amém.